E aí, fanáticos por cinema? Eu sou a Nath e esse é o canal Cinemáticos. « 2020 foi um ano completamente maluco, isso a gente não pode negar. Aconteceu tanta coisa que todo mundo queria que acabasse o mais rápido possível. Finalmente chegamos ao fim dessa desgraceira e eu tô aqui para relembrar com vocês os acontecimentos cinematográficos mais importantes do ano. Vamos falar em ordem cronológica do que mais chamou a nossa atenção no mundo do entretenimento. Preparado? Porque o negócio foi insano. Então já deixa o like e vem comigo. Em janeiro e fevereiro, a gente não fazia ideia de que as coisas iam ficar tão feias. A situação estava aparentemente tranquila, com filmes estreando nos cinemas normalmente. Tivemos grandes lançamentos como Frozen 2, Aves de Rapina, 1917, Bad Boys pra Sempre, Sonic e algumas decepções como O Grito e Dr. Dolittle. Ao mesmo tempo, a gente aguardava ansiosamente pelos próximos sucessos, como Viúva Negra, Mulher Maravilha 1984, Duna e Um Lugar Silencioso 2. E ficava na expectativa de opções que a gente não tinha certeza se seriam boas, como Godzilla vs Kong e Monster Hunter. E claro que a gente não poderia deixar de lado a estreia mais esperada do ano, um filme que estava sendo prometido há anos e que finalmente chegaria aos cinemas para que todos pudessem assistir, Os Novos Mutantes. Então em março o mundo começou a mudar. As notícias mostravam uma situação cada vez mais preocupante e o pessoal começou a ficar com receio de ir aos cinemas. Logo depois desandou geral. A gente aqui estava decidindo se ia ou não assistir aos Dois Irmãos, mas desistimos. Logo depois foi anunciada a quarentena e os cinemas fecharam. Teve muita gente colocando a culpa nos Novos Mutantes. Demorou tanto e aconteceu tanta coisa na produção desse filme que quando finalmente decidiram que ele ia ser lançado de qualquer jeito no cinema, veio uma pandemia mundial para impedir. Pensa num filme zicado. Assim, começou no mundo a era do streaming. Em abril, a Universal liberou Trolls 2, inédito nos cinemas, para ser visto em casa pelos americanos por menos de $20. Isso começou uma verdadeira revolução, mas eu vou explicar melhor mais pra frente. Logo depois, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que cedia o Oscar todos os anos, tomou uma das decisões mais importantes da história do cinema. No Oscar de 2021, serão aceitos filmes que estrearam apenas em streaming. Devido à pandemia e à impossibilidade das pessoas irem às salas de cinema para evitar aglomerações, a Academia declarou que não vai ser obrigatório que um filme estreie na telona para poder concorrer. Deixaram o mundo de boca aberta. As assinaturas de serviço de streaming aumentaram absurdamente durante a pandemia, enquanto os estúdios de cinema iam adiando as estreias. Filmes e séries foram pausados por tempo indeterminado, e ninguém sabia como a indústria do cinema ia sobreviver a tantos meses parada. Os grandes lançamentos eram adiados mês a mês. Nesse meio tempo, alguns gigantes já tomavam medidas para tentar superar a crise. A Disney, que já tinha lançado seus serviços de streaming próprio nos Estados Unidos e em outros países da Europa, anunciou a estreia do serviço no Brasil e em outros lugares ainda em 2020, deixando muita gente empolvorosa, inclusive euzinha aqui. Algumas redes de cinema, como o Cinemark, começaram a oferecer combos de pipoca e refri por delivery, numa tentativa de manter um pouco da arrecadação e também de melhorar a experiência de quem agora tinha que ver os filmes no conforto do sofá de casa mesmo. Em maio, outra notícia que abalou o mundo foi o anúncio de que o famoso Snyder Cut, a versão do diretor do filme Liga da Justiça, seria finalmente lançado, depois de meses de fãs implorando e fazendo protestos, e do próprio Zack Snyder liberando conteúdos relacionados à sua versão do filme. Para quem não lembra, a Liga da Justiça lançado nos cinemas foi comandado por Joss Whedon, depois que o Snyder foi afastado do projeto por problemas familiares. Sim, a campanha foi intensa. Teve até desfile de super-heróis na frente dos estúdios da Warner. O filme vai ser lançado direto no app HBO Max em 2021, dividido em uma minissérie, porque vai ter mais de 4 horas de duração. Vamos torcer para esse ser melhor do que aquela atrocidade lançada no cinema. Ninguém merece aquele efeito tenebroso para remover o bigodinho do Superman, né? Ninguém acreditava, mas vai realmente acontecer. Com todo mundo sentindo falta de novidades e do cinema em geral, a DC e a Warner fizeram algo realmente épico em agosto, o DC Fandom, um evento completamente digital, voltado para os fãs e recheado de todas as novidades que eles pudessem anunciar. Foi realmente uma super produção. Teve um painel fenomenal sobre Mulher Maravilha 1984 e anúncios sobre outros filmes que a gente mal pode esperar, como Adão Negro, um live action de Super Choque, o tão aguardado Esquadrão Suicida do James Gunn e o novo filme do Flash, que vai ser sobre diferentes linhas temporais e vai contar até com Michael Keaton voltando ao papel de Batman. Esse filme vai ser uma loucura.
Passamos também por todos os jogos que serão lançados, séries de TV de vários super-heróis diferentes, até chegarmos a um dos momentos mais aguardados pelos fãs. A gente finalmente teve acesso ao primeiro trailer de The Batman, que vai ser protagonizado por Robert Pattinson. Quando o ator foi anunciado como o novo Batman, muita gente torceu o nariz, afinal só se lembrava dele como Edward, de Crepúsculo. Mas o Pattinson já fez muitos outros filmes, e a sua atuação é muito elogiada. Muita gente ainda não estava convencida de que o ex-vampiro brilhante daria conta do recado, mas o trailer veio para acalmar os nossos corações apaixonados pelo Homem-Morcego. O hype foi lá em cima, e parece que o filme vai ser realmente espetacular. O Batman é o meu herói favorito, então eu tô com uma expectativa gigantesca nesse filme. Durante uma boa parte do ano, a gente teve um verdadeiro hiato cinematográfico. Poucas novidades, produções sendo adiadas indefinidamente, redes de cinema do mundo todo ao ponto de declarar falência. No meio de toda essa confusão, um nome se destacava, praticamente aos berros: Christopher Nolan. Sim, o diretor de Interestelar, da trilogia Batman Begins, entre outros. Um cara extremamente talentoso, mas que infelizmente não sabe a hora de parar. Nolan passou meses esbravejando para que o seu mais novo filme, Tenet, fosse lançado nos cinemas de qualquer jeito, bem no meio da pandemia. O filme foi adiado algumas vezes, mas finalmente foi lançado em outubro, mesmo com a maioria esmagadora dos cinemas ainda fechada. Ele convenceu os executivos da Warner de que o seu filme era tão sensacional que levaria todo mundo de volta aos cinemas e que isso salvaria a indústria. O resultado não poderia ser pior. O filme teve uma arrecadação bem inferior ao esperado nas bilheterias. Ele deveria ter arrecadado pelo menos 400 milhões de dólares para pagar todos os custos de produção e distribuição, mas não alcançou nem isso e gerou um prejuízo de milhões. Enquanto isso, Mulan, da Disney, foi lançado em alguns cinemas abertos no mundo, mas ao mesmo tempo chegou na plataforma Disney Plus como um lançamento antecipado pago. Não foram revelados os números oficiais, mas especialistas afirmam que, considerando os assinantes, o lucro com a estreia direto em streaming deve ter ultrapassado o de Tenet. Ou seja, valeu mais a pena lançar um filme direto na casa das pessoas do que nos cinemas. Isso iniciou uma série de especulações sem precedentes na indústria cinematográfica. Desde muito tempo, a dinâmica do cinema funciona de uma determinada forma. Os filmes são lançados no cinema e apenas 3 meses depois chegam à TV e às plataformas de streaming. Então, de repente, esse ciclo foi espatifado. As grandes produtoras começaram a perceber que o cinema não é a única opção de lançamento de conteúdo inédito. Com o fechamento das salas, as pessoas precisavam consumir esses conteúdos de algum jeito. Lembra de quando eu falei do Trolls 2? Pois é, isso foi o começo do fim do cinema como a gente conhece. Depois disso, vários filmes que tinham acabado de estrear chegavam ao streaming em apenas 11 dias. Vários estúdios começaram a planejar lançar os seus principais produtos em streaming, para tentar recuperar um pouco do investimento. A Disney, por exemplo, fez um evento há poucos dias atrás, contando todos os seus planos para os próximos anos, incluindo cinema, filmes e séries do Disney Plus e o conteúdos extras para ninguém botar defeito. Séries da Marvel que se conectam ao MCU, novidades do universo Star Wars, princesas e personagens clássicos de todas as formas que a gente pode imaginar. Uma overdose de informações que deixou o mundo no hype, aguardando tudo que a casa do Mickey Mouse vai oferecer. Mas quem realmente soltou a bomba foi a Warner, no começo de dezembro, quando anunciou que todos os seus grandes lançamentos de 2021 serão feitos simultaneamente nos cinemas e no serviço de streaming HBO Max. Ela já tinha anunciado que ia fazer algo assim com Mulher Maravilha em 1984, que vai ser lançado nos cinemas e streaming ao mesmo tempo. Mas ninguém esperava que a decisão fosse se estender até o ano que vem. Essa notícia pegou todo mundo de surpresa e desagradou desde os cineastas e atores até donos de redes de cinema. Como parte do pagamento de toda essa galera é feita com porcentagens de valores de bilheteria, ninguém sabe como a questão financeira vai ficar. Além disso, diretores como o próprio Nolan reclamam que os seus filmes são pensados para serem passados na telona de uma sala de cinema, e que com essa decisão, muita gente vai optar por ficar em casa e assistir os filmes no conforto do seu sofá. Rolam até boatos de boicote, mas ninguém sabe o que realmente vai acontecer. Eu, como uma cinéfila apaixonada por salas enormes e telas gigantescas, fiquei triste de não poder ver todos os filmes que eu gostaria no cinema em 2020. E muito provavelmente eu não vou ver outros tantos em 2021, afinal ainda demora para sentir segurança e entrar numa sala de cinema de novo. Fato é que a experiência do cinema está mudando, quer a gente queira ou não. Os tempos são diferentes e as experiências de streaming ocupam cada vez mais espaço nas nossas vidas. Uma das lições que nós, amantes da sétima arte, levamos de 2020 é que não dá para ficar apegado apenas ao que a gente já conhece. As coisas mudam muito rápido, a tecnologia evolui, os interesses mudam. A gente precisa se adaptar e acompanhar as mudanças.
2020 marcou o fim de uma era do cinema e o começo de outra. Só podemos esperar para ver o que nos aguarda nesse novo mundo cinematográfico. Bons cinemáticos, antes de tudo eu queria agradecer o carinho e o apoio de vocês. O canal cresceu muito esse ano e eu conto com vocês para ele continuar crescendo. Obrigada mesmo! O vídeo de hoje foi interessante de fazer e muito divertido, embora possa ter soado um pouquinho deprê em alguns momentos. Mas a gente achou importante repassar esses fatos da indústria do entretenimento e falar sobre essas mudanças tão impactantes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se divertido. Esse ano foi difícil, mas a gente vai superar tudo cuidando uns dos outros. Lembre-se de seguir as normas de segurança, use máscara, higienize as mãos e mantenha o distanciamento social. Não esquece de deixar o like e compartilhar o vídeo com todo mundo. Segue a gente lá no Instagram e se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Todo domingo, 10h30 da manhã e quarta, 8 horas da noite tem vídeo novo. Valeu!